Olá, meus irmãos em Cristo Jesus, a paz esteja com todos. Passando aqui rapidinho para falar sobre um assunto que é o Dia das Bruxas, é o Halloween, comemorado no Brasil no dia 31, comemorado nos Estados Unidos no dia 31. Então, o vídeo de hoje é: por que nós, evangélicos, rejeitamos ou devemos rejeitar a festividade do Dia das Bruxas, que é mais conhecido como o Halloween? Antes de qualquer coisa, nós, os cristãos evangélicos, temos por obrigação de nos posicionar e se amparar nos princípios bíblicos e rejeitar esse tipo de festividade, esse tipo de comemoração, porque o Dia das Bruxas não tem nenhuma ligação com Deus e sim com Satanás, com as trevas. Mas como a Sagrada Escritura trata essa questão? Antes de eu continuar aqui, eu quero te pedir, se você gostar deste vídeo, curte, compartilha, comente e se inscreva no meu canal. Então vamos lá. Como que a Bíblia trata essa questão? Já vamos começar da seguinte forma: o Halloween é a glorificação do mal de forma disfarçada, em que se usam fantasias, em que buscam incutir o medo, o terror ou até a prática de magia ou bruxaria. É uma brincadeira de mau gosto. É visível que o ser humano ele tem uma tendência, uma inclinação para a ilusão, a fantasia e a mentira. É óbvio que quando você entra com a verdade ofende algumas pessoas, porque elas não gostam da verdade, porque elas não querem ouvir a verdade. Então a ilusão, a fantasia e a mentira é muito mais gratificante a certas pessoas. Mas a Bíblia, ela enfatiza que o cristão deve buscar a santidade, deve buscar a separação de prática das trevas e deve buscar a fidelidade para com Deus. Algumas pessoas, elas enxergam o Dia das Bruxas, ou mais conhecido como Halloween, como uma brincadeira, o que não deve ser o caso dos cristãos evangélicos. Os cristãos evangélicos eles devem evitar qualquer tipo de envolvimento, ainda que indireto, com esse tipo de movimento, porque isso, meu irmão, não glorifica a Deus. Então, trata-se de uma cautela e rejeição por várias razões teológicas, razões culturais. A celebração do Halloween ela está associada a temas como a morte, o ocultismo, o medo e a veneração de elementos espirituais contrários à fé cristã. Então eu vou passar aqui para você algumas principais razões bíblicas a esse respeito. A primeira razão bíblica que eu quero deixar aqui rapidinho, eu estou gravando rapidamente e gravando até um pouco atrasado, mas a primeira razão bíblica que eu quero deixar é que o Dia das Bruxas faz referências a práticas ocultas e ao espiritismo. A origem desse Halloween, ele vem de festivais pagãos, como o Samhain ou o Ano Novo Céltico. Então, nessa festividade, nessa festa, eles acreditavam que os espíritos dos mortos vagavam pela terra, o que vem a conflitar diretamente com a advertência bíblica em relação a não se envolver com práticas espirituais que não são aprovadas por Deus, por Jesus. Lá em Deuteronômio capítulo 18, versículo 10 a 12, ele vai dizer o seguinte: não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro. Veja que aqui há uma clara reprovação de Deus com relação a qualquer coisa que faça menção ao ocultismo, às trevas, à feitiçaria. Em Levítico 19:31, ele vai mencionar: não vos voltareis para os necromantes, aqueles que falam com mortos, nem para os adivinhos, não os procureis para ser descontaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então isso é uma advertência clara do Senhor,
é uma ordenança, um mandamento para que as pessoas não se envolvam com determinadas práticas das quais são reprovadas por Deus. Então, uma segunda razão bíblica que eu trago aqui é que existe a glorificação do medo e da morte. O uso de elementos no Halloween como fantasmas, bruxas, monstros, eles celebram ou alimentam o medo e a escuridão. Veja, meu irmão, a escuridão é o contrário da luz. Então, por que o cristão vai se envolver com algo que está enfatizando, que está glorificando a escuridão? Não, nós somos luz. Deus é luz. Então, assim, o cristão ele tem um chamado para viver em luz e depositar a confiança dele no único Deus, que é o Senhor Jeová, que é o Senhor Jesus Cristo e que é o Espírito Santo. Evidentemente que nós somos chamados a se afastar de confusão espiritual e do medo. Em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, ele fala sobre qual o Espírito o Senhor Jesus concedeu ao cristão. Então, que Espírito é esse que o Senhor Jesus concede a todo cristão genuíno, verdadeiro, que é seu discípulo, que é seu filho, que o segue? Ele vai dizer lá o seguinte, 2 Timóteo 1,7: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, veja, lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 8, ele vai dizer o seguinte: quanto àqueles que fazem o mal, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre. Ainda que pareça ser uma coisa inofensiva, é um mal, queridos. É um mal, porque não tem a preocupação de exaltar o nome de Deus, não tem a preocupação de glorificar o nome de Deus. Não, Deus não está nesse tipo de festividade, em que celebra bruxa, feitiçaria, morte, escuridão. Então Deus não está nesse negócio. Então são pessoas que estão levando em consideração como uma festa inofensiva, mas estão fazendo mal porque estão propagando, estão divulgando uma coisa que não vem da luz. Então a terceira razão bíblica que eu quero deixar aqui é que o cristão ele é luz, portanto ele não pode se associar com as trevas, porque o cristão ele é chamado para ser separado, ele é separado por Deus, separado das coisas deste mundo que o contaminam, que sujam as suas vestes nupciais, as suas vestes celestiais. Nós somos chamados para resplandecer a luz do Senhor. Então nós somos chamados a ser diferentes do mundo, a viver em santidade e a discernir o que agrada a Deus. Então participar em festas que glorificam as trevas, ainda que seja de forma lúdica, enfraquece o nosso testemunho enquanto cristão. É uma associação que não combina. Luz e trevas não se combinam. Em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, traz uma pergunta, e a pergunta é: que comunhão pode ter a luz com as trevas? Ou seja, que comunhão pode ter a luz com as trevas? Nenhuma. É como água e óleo que não se combinam, não se misturam. Ou o cristão é luz ou é trevas. Com Deus não existe essa história de relativismo, com Deus não existe essa história de liberalismo. Então relativismo e liberalismo não existe com Deus. Isso não existe. Isso é criação, invenção do homem, para dizer, isso é relativo. Não, nós somos liberais. Não, com Deus não tem isso. Com Deus ou é de Deus ou é das trevas. Ou é filho de Deus ou é filho do diabo. Não tem meio termo com Deus. Ou é ou não é. Porque Deus é 100% santo. Em Efésios capítulo 5, versículo 8 ao 11, vai dizer que nós devemos andar como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. A quarta razão bíblica que eu trago aqui é: fuja de toda aparência do mal. A gente encontra pessoas que vão dizer, vão rebater, vão às vezes até falar: é inveja de vocês, mas essa festa não tem nada a ver, é inofensivo, vocês são invejosos. Mentira, não somos invejosos não. Aí a festa não é inofensiva, porque ela cria algo
na mente da pessoa, ela cria, ela registra uma informação que não procede da palavra de Deus, é uma informação falsa, né? Como se aquilo fosse inofensivo. Para Deus não é, para nós também não é. Então a Bíblia adverte que o cristão ele deve se afastar de tudo que possa parecer errado ou dar margem para associações espirituais que são contrárias à vontade de Deus. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22, é um versículo bíblico bem claro, e ele vai dizer assim: abstende-vos de toda aparência do mal. Em 1 Tessalonicenses 5, 22, está fazendo uma referência a uma coisa específica, ou melhor, não está fazendo referência a uma coisa específica, mas a qualquer coisa que possa parecer mal. Qualquer coisa que possa parecer mal, que possa trazer essa aparência de mal, que possa trazer uma contaminação, né? Que possa nos deixar em maus lençóis. A quinta razão bíblica é o testemunho do cristão, ele gera impacto ou positivo ou negativo. Se o cristão se associa com a obra das trevas, esse impacto é negativo. Então, se você enquanto cristão participa de celebrações que envolvem práticas e símbolos ligados ao ocultismo, o seu testemunho será negativo, pois as pessoas vão passar a olhar com naturalidade esse tipo de comportamento cristão. Vão achar, os cristãos comemoram o Halloween, não tem problema nenhum, e vão achar isso natural, e não é natural. Isso acaba então trazendo confusão para aqueles que olham para a vida do cristão evangélico e têm ele como exemplo. A questão é, o cristão deve manter um testemunho claro, mostrando que segue os valores e princípios de Jesus Cristo. Um grande problema em relação ao testemunho do cristão é que alguns cristãos não leem a Bíblia e, portanto, às vezes nem sabem como devem proceder. Mateus capítulo 5, versículo 16, vai dizer que a nossa luz deve brilhar diante dos homens, para que os homens vejam as nossas boas obras e, através de ver a luz de Deus em nós e ver as boas obras através de nós, eles venham a glorificar ao Pai Celestial que está nos céus. É isso que diz em Mateus 5,16. Então, assim, queridos, eu fiz uma gravação rápida aqui para poder deixar uma mensagem sobre o comportamento do cristão diante da festa do Halloween, né, que deve ser uma postura de afastamento, uma postura de não aceitação, uma postura de repúdio a esse tipo de festividade que já se instalou no Brasil há alguns anos, né, mas que a gente deve evitar se contaminar com esse tipo de coisa. Por quê? Porque isso está presente em várias localidades, na escola, no trabalho, enfim, em vários lugares você presencia isso, né, em clubes. Então, é um comportamento que tem se tentado naturalizar, quando para nós que somos da fé, não é um comportamento natural. É antibíblico, na verdade, é antibíblico. Então, não quero também estender aqui muito o vídeo, deixar ele muito longo, mas foi só uma mensagem rápida com relação ao Halloween. Eu creio que os irmãos já entendem sobre isso, mas foi só a título de reforço, de que o cristão é chamado para ser luz. O cristão não tem que se envolver com práticas das trevas. E Halloween não é uma simples festa, é uma prática das trevas, é uma divulgação falando sobre bruxaria, falando sobre bruxos, falando sobre morte, falando sobre escuridão, falando sobre tudo o que não é do lado de Deus, mas é do lado de Satanás, é do lado do diabo. Então fuja disso, querido. Fuja disso, meu amado irmão, né? Saia fora dessas coisas. Não se contamine com essas coisas, né? Mantenha suas vestes brancas, limpas, resplandecentes. Com isso, eu encerro a minha breve explicação sobre isso que chamam de festividade e que não traz nada de positivo para a nossa sociedade, não traz nada de positivo para nós enquanto cristãos. Fique aqui com essa mensagem e se você gostou,
compartilhe, comente, curta e não deixe de se inscrever no meu canal. Se inscreva no meu canal em nome de Jesus e que Deus te abençoe poderosamente. Fique com Deus. Um abraço, meu irmão.